e abrir a sua Bíblia no livro de Mateus 25. Amém? Quem crê que Jesus morreu por sua vida? Quem crê? Quero ver só se você crê. Quem não crê fica com a mão abaixada. Só quem não crê. Todos creem, amém? Então hoje você vai celebrar a Santa Ceia conosco, amém? Amém ou não amém? Eu estou convidando você. Se você crê, você vai celebrar a Páscoa conosco. Amém? A celebração de Páscoa, quando o povo de Israel, eles estavam festejando, muitos egípcios vieram para festejar. Amém? Eu estou convidando você para fazer isso conosco, celebrar a Páscoa de Jesus essa noite. Amém? Mateus 25, 14. O tema dessa palavra é usando o pouco que tem. Amém? Mateus 25, 14. Amém? Vamos ler, acompanha aí comigo, ó. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outro 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e o fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. E disse o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tendes o que é teu. E respondeu, porém, o seu senhor, dizendo: Mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Amém? Diga comigo, usando o pouco que tem. Quem tem um sonho aí? Quem tem sonhos? Quem tem projetos? Alguém aqui tem sonho de ter um próprio negócio ou de expandir o próprio negócio? Tem? Se hoje você ganhasse 10 mil reais, daria para você abrir seu próprio negócio? Mas se você hoje ganhasse 100 reais, você abriria seu próprio negócio? Amém?
É um povo de fé aí, né? Aí você pode me dizer assim, pastor, mas R$100 não dá para abrir o próprio negócio. Dá. Quem já viu alguém começando com um pouco? Quem já viu alguém começando um negócio com pouco? Já viram? Quem já ouviu falar alguém que disse assim, fulano começou vendendo 3 quilos de alguma coisa e começou a prosperar? Quem já ouviu isso? A gente ouve. Ele usou o pouco que ele tinha. Olha só. Sempre que vemos pouco, não acreditamos que aquele pouco pode ser um dia muito. A gente olha, poxa, mas eu tenho tão pouquinho. Mas quando as pessoas chegam na casa de alguém que tem pouca comida, o que eles falam? Você lembra? Chegou mais gente na tua casa, o que tu faz? Coloca mais água no... O feijão vai continuar sendo o mesmo. Só vai ter mais água. Mas dá ou não dá um jeito? Onde come um, come... Foram mais de fé ali, colocaram 10. Um visionário o povo, né? Muita gente diz assim, poxa, mas eu tenho tão pouquinho, eu só tenho 2 ovos aqui, não dá para fazer nada. Eu não vou chamar ninguém para minha casa, não tem como dar de comida às pessoas. Mas uma pessoa visionária, ela diz, poxa, um ovo eu posso fazer uma omelete assim, eu vou colocar umas coisas assim, e eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Então, a pessoa criativa, ela sabe que o pouco ela pode aproveitar. Amém ou não amém? Às vezes você diz, poxa, 2 ovos não dá de fazer um bolo. 2 ovos dá para fazer um bolo? Dá, depende do tamanho do bolo. Mas tem gente que olha assim e diz, 2 ovos não dá para fazer um bolo. Eu não faço. Não dá para fazer pizza, não dá? Deus nunca vai te entregar algo grande. Deus vai entregar para você algo que vai crescendo em tuas mãos. A gente ouviu hoje a parábola dos 10 talentos. Amém? A parábola dos talentos, não dos 10, a palavra dos talentos. Uma pessoa recebeu 5 talentos. Imagine que esses 5 talentos, vamos dizer que seja R$5. Vamos colocar R$5 lá embaixo. R$5. O outro foi dado a ele R$2. E o outro foi dado a ele R$1. O que tinha 5 multiplicou para 10 agora. Pegou aqueles 5, ganhou mais 5. Aquele que tinha 2 agora já não tinha mais 2, tinha. Aquele que tinha 1, o que aconteceu? Ele enterrou, porque ele disse assim, isso aqui é muito pouco. Não tem muito o que eu fazer com isso aqui. E ele escondeu. Ele agradou o Senhor dele? Ele disse, até o que tu tem lhe será tirado. Vai pegar e vai dar àquele que usou. E é dentro dessa palavra que eu quero que você entenda que Deus, Ele quer realizar os teus sonhos e os teus projetos. Mas muitas vezes nós temos colocado diante de Deus obstáculos, dizendo assim, eu tenho pouco. Eu não consigo usar isso que eu tenho. Imagine que uma pessoa quer ter uma grande empresa. Você acha que Deus vai entregar logo uma grande empresa na mão dele? Ele não tem estrutura psicológica, mental, para cuidar, porque ele não vai saber como administrar a empresa. Não vai, um monte de funcionário, não vai saber lidar com os funcionários, não vai saber lidar com os fornecedores. Ter os melhores fornecedores, aquela empresa vai acabar falindo, porque ele não tem experiência. Mas quando de pouquinho ele vai aumentando, vai crescendo, quando ele chega aqui, é porque ele veio aprendendo lá de baixo. Amém ou não amém? Tudo que começa pequeno tem mais chance de prosperar.
e permanecer de pé. Amém ou não amém? O problema é que não sabemos lidar com o pouco. A Bíblia ela fala sobre o primeiro e o último Adão. Quem é o primeiro Adão? Já sabe, né? Lá no Jardim do Éden. Nasceu lá no Jardim do Éden. O primeiro Adão, ele nasceu grande. Ele já nasceu um homem. E quem é o último Adão? Que a Bíblia fala. É quem? Jesus. Jesus, ele nasceu grande? Ele nasceu pequeno, bebezinho. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Se tornou um homem. O primeiro Adão, na primeira tentação, caiu. O último Adão passou 40 dias no deserto sendo tentado. E não, porque ele veio crescendo. Quem começa grande é monstro. Quem nasce grande é monstro. Deus está fazendo que nós venhamos crescer gradativamente e usar os dons e talento que Ele entregou em nossas mãos. O que começa pequeno e vai crescendo, ele se torna grande e indestrutível. Isso é que Jesus quer fazer com você. Quer que você seja grande, mas você tem que desejar ser grande. Quando a gente olha a multiplicação dos pães, a gente vê um pouquinho, 5 pães e 2. Você acha que 5 pães e 2 peixes daria para alimentar, 10 mil pessoas no deserto? Jesus disse assim, o que vocês têm para alimentar a multidão? 5 pães e 2 peixes, Senhor. Tragam aqui. O pouco nas mãos da pessoa certa se torna muito. O pouco que você tem na mão de Jesus se torna muito. É isso que eu quero que você entenda hoje. O pouco que você tem, se você entregar na mão de Jesus, Ele vai multiplicar. Os discípulos não tinham condições de alimentar a multidão, e eles pegaram o que eles tinham e colocaram diante de Jesus. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos. O que você tem hoje nas suas mãos? Eu vi um testemunho de um homem, lendo o livro do pastor David Young-Chu. E ele chegou para o pastor David e disse assim: pastor, eu já fui um grande empresário, eu fali, e quando eu vim à falência, eu caí em depressão e acabei ficando louco. Ficou louco mesmo. E um dia, no meio do culto, o rapaz da oferta vinha passando, ele puxou um dinheiro e colocou. Quando ele estava puxando o dinheiro e colocando, a pessoa que estava do lado dele disse: não liga para ele não, que ele é doido. O homem olhou assim e disse assim: eu não sou louco, Deus me curou. No meio da oferta, da palavra de oferta, ele foi curado. E ele chegou para o pastor David Young-Chu e disse assim: eu quero abrir uma nova empresa, mas eu quero uma direção de Deus. E ele disse assim: olha, vai para a palavra que Deus vai falar contigo. E a primeira coisa que ele chegou em casa foi abrir a Bíblia, né? Ele fez igual aqueles crentes, né? Que Deus fala comigo, né? Aí ele abriu assim. E estava lá dizendo assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo.
E ele disse assim: eu já sei, Deus falou comigo. Eu vou vender sal. E ele comprou um fardo de sal. Foi na rua, vendeu. Comprou 2 fardos de sal. Foi na rua, vendeu. E começou a estocar sal na casa dele. A casa dele ficou pequena. Comprou um armazém na beira do rio. E começou a encher de sal. Se tornou o maior vendedor de sal daquele lugar. Mas um dia, o rio da cidade subiu. Invadiu o local onde ele armazenava e estragou todo o sal. Quando o pastor David Yong-Chul soube disso, foi lá para ver como é que ele estava. Ele estava sozinho dentro do armazém, sentado num banquinho, louvando e adorando a Deus. Adorando, cantando bem alto. Quando o pastor entrou no armazém, disse assim: endoidou de novo o bichinho. Coitado. Quando ele chegou, disse assim: meu filho, você está bem? Ele olhou para cima e disse: estou, pastor, estou bem. Você está bem mesmo? Estou, pastor, estou bem. Mas disse: você perdeu tudo. Ele disse: eu sei que eu perdi tudo, mas do mesmo jeito que eu comecei, eu posso começar de novo. Ele começou de novo. Hoje ele é um dos maiores empresários da Coreia. Tem várias empresas. Ele tem grifes de relógios hoje. É um dos maiores semeadores da igreja. Eu queria que você entendesse que o pouco na mão da pessoa certa se torna muito. Quando achamos que é pouco, nós escondemos o que era para investir. Eu sei tão pouquinho, o que eu vou fazer com esse pouquinho? Eu não posso abrir uma padaria, porque eu tenho tão pouco. Eu não posso abrir uma loja, eu tenho tão pouco. E a gente acaba isso com: eu não posso ser isso que eu sonho ser porque eu tenho tão pouco. Desculpa. Entrevistaram um grande músico daqui do Brasil. E chegaram para ele e perguntaram assim: ei, tu sabe tocar uma sinfonia de Beethoven aí no teu instrumento? Eu disse: sei nem para onde é que vai. Ele disse: então, faz dessa. Toca uma música aí usando só nota dissonante. Não usa menores nem maiores, só nota dissonante. Aí ele disse: tu está falando grego comigo. Ele disse assim: olha, tu não sabe fazer nada que eu falei disso aí. Mas tu é conhecido no Brasil inteiro, porque tu está usando aquilo que você tem. Você não escondeu. Pastor, eu só sei trocar 2 notas. Aprende um louvor que tem 2 notas e canta ele. Pastor, eu só sei pregar uma palavra, então prega ela. O problema é que nós pegamos aquele pouquinho e diz: é tão pouco. Deus, ele só vai dar para aquele que usa. Aquele que usa muito, Deus vai dar muito. Aquele que usa pouco, ele nem dá. A Bíblia diz que aquele homem escondeu o que ele tinha. Eu não posso pregar, pastor, porque eu tenho minhas debilidades. Enquanto tu ficar olhando para as tuas dificuldades, tu nunca vai crescer. Teus sonhos nunca se tornarão real. Porque você está aprendendo na dificuldade, não no resultado que você pode ter. Você precisa começar hoje a usar o que você tem. Os sonhos só se realizarão quando ele sair do teu papel.
Nada começa grande, mas às vezes você fica dizendo assim, poxa, eu só vou ser isso, só vou fazer isso quando eu tiver aquilo e aquilo. E você não consegue porque você não começa. Deus, Ele nos dará conforme a nossa capacidade. Quem sabe pregar pouco e transforma em muito, Deus transforma em muito e receberá muito mais. Eu vi testemunhos de pessoas na China que só tem uma página da Bíblia. Uma página. A China é comunista. Você não pode andar com Bíblia livremente na rua. E eles pegam a página da Bíblia e rasgam. E uma Bíblia é dividida para várias pessoas. E eles chegam em lugares isolados e vão trocar de página. Pega a minha página, que eu pego a tua e eu vou ler a minha parte agora. Vou ler a tua agora e tu lê a minha. E várias pessoas se reúnem igual troca figurinha aqui no Brasil. As crianças chegam na rua e ficam trocando figurinha. Eu tenho essa aqui repetida, me dá. E eles leem a Bíblia. Existem pessoas em lugares por aí que é tão carente da palavra que eles ouvem uma palavra, todas o culto é a mesma palavra. E aqui no Brasil, se a gente repetir uma palavra e disse, pastor, parece que não estuda a Bíblia. O pouco que eles têm, eles usam. Uma página da Bíblia, Deus fala várias e várias mensagens para eles. O segredo não está na quantidade, está na forma de uso. De que maneira você está usando o que Deus está entregando para você? Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28. A gente vê um momento na vida de Pedro que Jesus disse assim, que ele disse para Jesus, disse, Senhor, deixa-me ir aonde o Senhor está, por cima das... Da onde? Diga, das águas. E a Bíblia diz que Jesus disse assim, vem Pedro. E ele sai do barco e ele começa a andar sobre. Aí você diz assim, pastor, mas ele afundou. Mas ele andou. A Bíblia diz que Jesus olha e diz assim, homem de pouca... Ele tinha muita ou tinha pouca fé? Hã? Ele pouca. Jesus falou que ele tinha. Agora imagina se ele tivesse muito, varão. O homem tinha pouca fé e andou sobre as águas. Algum dia alguém aqui andou sobre as águas? A Bíblia diz, se tu tiveres fé, como um grão de mostarda, você dirá ao monte, sai daqui e se coloca no mar. Algum de vocês já fizeram isso? Você já viu um grão de mostarda? Grão de mostarda, se eu colocar no meu dedo aqui, ele desaparece. Se eu colocar aqui, ele desaparece. Agora imagina um pouquinho de fé, você dizer para um monte, sai daqui, te coloca no mar. E a gente olha assim, poxa, ele tinha tanta pouca fé, e ele andou sobre as águas, ele pregou para 5.000 pessoas aceitaram Jesus, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. A sombra de Pedro curava, com pouca fé. Mas por que agia isso? Porque ele usava a pouca fé que ele tinha. Você diz, pastor, eu tenho tão pouco. Usa o pouco que você tem. Comece a usar.
Eu falo tanto para vocês aqui, chegou a hora de a gente sair de dentro das quatro paredes. Fazer algo diferente, lutar de maneira diferente. As pessoas do mundo aí, ó, satanistas, bruxos, Umbanda, várias outras religiões se dedicam ao máximo nas suas religiões. E a gente vê crente fazendo corpo mole para orar. Crente corpo mole para oração, para vigília. Uma pessoa chegou aqui e disse, pastor não, falou aqui no culto, né? Dizendo assim, olha, eu ficava até 1h da manhã para esperar para ir para a boate quando eu estava no mundo. Por que eu não vou ficar no culto da meia-noite, na sexta-feira? Se antes eu tinha que esperar. Eu queria que você entendesse uma coisa, chegou a hora de nós sacrificar um pouco mais para estar na presença de Deus. Às vezes a gente gasta o que não tem para fazer coisas, fazia coisas no mundo, gastava o que não tinha. E às vezes para dar uma oferta na igreja, se prende para ajudar em alguma coisa da igreja. Às vezes não é nem para ajudar, é para vir aqui e fazer alguma coisa. A gente faz corpo mole para a obra de Deus. Eu estou chamando você para usar o que você tem, não é o que você não tem. Deus, Ele sempre pede aquilo que você tem. Ele não quer nada mais do que isso, é o que você tem. A mulher da Serepta de Sidom, ela tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Se ela tivesse escondido, querido, ela tinha comido, feito pão, tinha comido, ia morrer. Ia morrer, ia ou não ia? Era 3 anos, ainda faltava um monte de tempo pela frente. O tempo de fome só estava começando. Ela ia morrer, mas o que ela fez? Ela pegou e entregou na mão de quem? Do profeta, alguém que era ligado em Deus, alguém que estava sendo direcionado por Deus. O pouco que você tem é muito para alguém. Não, o pouco que você tem, para quem não tem nada, é muito. Às vezes eu digo, pastor, eu quase não sei ler, não sei pregar, não sei cantar, não sei. O pouco que você tem é muito para alguém que não tem. Diz, poxa, pastor, mas isso tem gente que não tem nada. Esses dias vi um documentário de crianças na Angola. A escola deles quebrada, a metade da parede é quebrada. Eles trazem tijolo de casa e colocam para sentar para escrever. Senta no tijolo, pega o negócio e começa a escrever. Aqui, os jovens ganham farda. Não, farda ainda não, ganhava no passado, né? Estão ganhando material, que eu sei que um monte de gente ganhou material para ir para a escola. Os pais investem. E os caras faltam aula todo dia, tiram nota baixa todo dia. Enquanto lá, eles queriam poder ir. E olha que tem comida em casa, tem comida no colégio. Isso não tem lá, cara. A gente só vai dar valor a essas coisas quando a gente não tiver. A gente só dá valor, na maioria das vezes, quando a gente perde. Com toda a dificuldade que o Brasil está passando, a gente ainda vive em um país próspero. Amém ou não amém? Com toda a dificuldade que o Brasil ainda passa, você ainda pode procurar emprego e achar um emprego. Se você não achar um emprego, você acha um trabalho. Mas eles lhe pagam pelo trabalho. Paga pouco, mas lhe pagam. Não é como na Venezuela. A Venezuela está bem aí, as pessoas estão ganhando centavos por dia. Centavos.
É isso que eu quero que você entenda. O pouco que você tem, você pode transformar em muito. Os dons que Deus tem te dado, Ele pode multiplicar. Mas usa isso, meu irmão. Nos preocupamos muito com o tamanho, mas Deus está preocupado se você está usando ou não. Encontramos muita gente nas igrejas. A maioria das pessoas chegam para nós e diz assim: você é pastor? Sou. Quantas pessoas tem na tua igreja? As pessoas estão preocupadas com quantidade. E Deus está preocupado em saber se você está usando ou não. Eu oro todo dia e digo: Deus, eu quero cuidar desse povo da melhor maneira possível. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, temos consolidado, temos discipulado, temos feito encontros. E eu sei que isso é investimento. Temos amado as pessoas, temos ido nas casas das pessoas. Deus está preocupado em saber se você está usando ou não está usando. Deus entregou uma responsabilidade em tuas mãos. De que maneira você está cuidando? Esse ano já foi um ano de crescimento na nossa igreja. Mas Deus vai crescer muito mais, sabe por quê? Porque nós estamos cuidando. Porque nós estamos cuidando. Deus, Ele viu que nós estávamos cuidando e Ele pegou de alguém e colocou assim, ó, está cuidando, então pega. Deus, Ele vai te prosperar, vai nos prosperar, diga amém. Deus está preocupado se você está usando ou não aquilo que Ele está te dando. Eu sempre falo para vocês, não adianta vocês ficar aqui dentro da igreja só engordando na palavra. Você tem que usar. Você tem que aprender e passar para alguém. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. O quanto, quando tenho fé, você pode mudar o lugar onde você mora, onde você vive. O pouco de fé que você tem pode começar a mudar. Diga amém. O pouco de fé pode mudar montanhas de lugar. Que tipo de montanhas tem aparecido na tua vida? Um pouquinho de fé pode tirar essa montanha da tua vida. Mas você tem que usar. Amém ou não amém? Às vezes você diz, poxa, pastor, eu não tenho nada. Mas você pode abraçar alguém e dizer assim, você é especial. Você sabia que um abraço pode mudar a história de alguém? Você já viram aqueles vídeos no YouTube daquele cara que vai lá para a praça, aí fica assim, o que eu quero hoje é um abraço. Tem uma placa nele assim, tem uma placa no chão, e ele fica lá. E alguém chega e abraça ele. Na realidade, quem está precisando daquele abraço não é ele. É as pessoas que estão indo até ele. Um dia nós fizemos aqui a Blitz, né? Na frente da igreja. Abraço grátis, né? Um abraço pode mudar a vida de alguém. É pouco? É. Mas se você usa, Deus faz milagre. É isso que eu quero que você entenda hoje. O pouco, Deus transforma em muito. Deus faz milagre. Amém ou não amém? Amém. Diga glória a Deus. O pouco que temos, Deus quer saber se você tem coragem para usar. Pastor, eu sei pregar bem pouquinho, mas eu prego 10 minutos bacana. É isso que Deus está precisando. Abra a sua célula e pregue 10 minutos. Convide um amigo lá da rua. Convide os vizinhos do bairro. Diga amém. Quem tem um smartphone aí na mão, no bolso? Ninguém? Deixaram em casa hoje? Smartphone? Acho que todo mundo tem um smartphone aqui. Vocês podem não ter um da Apple, né? Alguma coisa assim.
Aí o smartphone todo mundo tem. O iPhone, que é o da Apple, né? Um dos celulares mais caros é o iPhone. Muito caro. Mas esse iPhone, para ele começar, ele começou numa garagem. O dono, o cara, a pessoa que criou, ele não criou o iPhone. Ele não tinha nem ideia que um dia ia ter aquilo, mas ele começou com pouco. Fez um computador com as coisas que ele tinha para fazer, criou o computador. Começou do zero, começou dentro de uma garagem, uma pequena empresa. E hoje é um império. O negócio é você acreditar no pouco. Se você colocasse, né, o criador lá, o idealizador, o dono da empresa, para poder fazer um iPhone, ele não ia fazer. Ele sabia as pessoas que faria. Ele teve a ideia. Vai chegar o momento que você vai só agir pelas ideias. Você é o idealizador. Deus vai começar a te dar ideias revolucionárias. Mas você precisa usar o que você tem. Diga glória a Deus. O pouco que temos é muito para quem não tem nada. Se nós não usamos o pouco que temos, nos será tirada. Diga rejeito. O que temos em nossas mãos parece pouco, mas para Deus é suficiente. Amém? Esse pouco que você tem. Não usamos muitas vezes e não colocamos nas mãos de Deus. Você já prestou atenção que quando você vai vender alguma coisa, quem já vendeu na OLX aí alguma coisa? Quem já vendeu um carro ou uma moto alguma vez aí? Aí você olha para esse carro que você está vendendo e diz, poxa, ainda bem que eu estou me livrando desse carro velho, né? Mas a pessoa que está comprando está feliz da vida. Por causa do teu carro velho. Ou da moto velha. Ou da bicicleta que você já não gosta mais porque você está vendo outra bicicleta. Então o pouco que você tem para alguém que não tem nada é muito. Uma das coisas que você tem que ser é grato pelo que você tem. Seja grato, mas não satisfeito. Comece a sonhar com mais e comece a usar aquilo que Deus tem dado para você como um talento. Tem gente que tem talentos enormes, mas ele coloca tantas dificuldades que eles acabam desistindo dos sonhos. Eu já vi pessoas chegando para mim dizendo assim, pastor, não dá para fazer a célula. Mas por que não dá? Ah, fulano não é comprometido, ciclano não se compromete, e a gente fica sozinho na célula. Eu fico pensando comigo, poxa, mas só tem aquelas duas pessoas, ele não pode ir atrás de outras pessoas novas? Não porque eu chego atrasado do trabalho e não sei o quê. Então, tudo a gente coloca empecilhos e dificuldade. Eu aprendi que para quem quer, dá um jeito. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja desculpa, meu irmão. Ah, eu não posso fazer um GE porque eu não tenho tempo. Esse dia eu estou fazendo GE 2 horas da tarde, meu irmão. Fazendo GE 2 horas da tarde. Vou lá, bato palmo na casa da família. Às vezes o cara está dormindo, acorda, a gente vai fazer GE. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Quando eu não podia fazer célula na quarta-feira, eu fazia no sábado. Fazia sábado, 4 horas da tarde, porque eu estava estudando à noite. Quem quer dá um jeito. Quem não quer arranja desculpa. Eu já vi pessoas, muita gente fazendo célula no sábado. Eu já vi gente fazendo célula na escola, célula no trabalho. Quem quer dá um jeito. Ah, eu quero tocar na igreja, mas eu não tenho tempo para aprender um instrumento. Tempo você tem, meu irmão, só não tem propósito.
Porque quem quer dá um jeito. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Pegando o nosso talento e estamos enterrando. E Deus está olhando e dizendo assim: servo mau. Servo mau. O que você tem para Deus hoje? O que Deus entregou nas tuas mãos? O que nós temos hoje, mesmo que seja pouco, Deus vai usar e multiplicar para coisas grandes. Diga: recebo. Quando você usa muito o pouco que você tem, ouça bem o que eu estou lhe falando, amém? Olha aqui para mim. Quando você usa muito o pouco que você tem, Deus vai te colocar sendo próximo da fila para ser abençoado nas maiores bênçãos para essa geração. Quando você usa muito o pouco que você tem, Deus vai te colocar na fila para ser o próximo da vez, para abençoar as nações, para visitar e ir a lugares que você nunca foi. Use o que você tem. A gente se apega tanto àquilo que não temos que esquecemos de usar aquilo que temos. Eu quero hoje ver você se destacando aqui nesse bairro. Eu quero ver você se destacando nesse bairro, meu irmão. Eu tenho certeza, cada um de vocês tem dons e talentos que Deus tem colocado na mão de vocês. O possível é você que faz. Quem vai fazer andar sobre as águas é Jesus. O impossível é Ele que faz. Era possível Pedro sair do barco? Era possível? Era. Ele andar sobre as águas? Era impossível. Mas quem fez foi Jesus. É Ele que estava lá. Ele fez por causa de uma palavra. Sabe o que nos difere? Nós, crentes. Sabe o que nos difere de uma pessoa maluca? É porque a gente age pela palavra. Porque tem crente que parece doido. Ele faz coisas loucas. Mas é porque ele está respaldado na palavra. E quando você está na palavra de Jesus, igual Pedro, você vai andar sobre as águas. Jesus disse assim: vem, Pedro. Ele foi por causa da palavra de... Se Jesus não tivesse chamado, ele não tinha ido, eu tinha certeza. Se você está respaldado na palavra, vá em frente. Se você está respaldado na palavra, comece a andar, que Deus vai colocar o chão. Mesmo que aqui não tenha, Deus vai começar a colocar o chão. Isso é passo de fé. Diga glória a Deus. Comece a usar o que você tem. Fique de pé.